para qualquer dízima, tá? O que acontece? É o número formado pelos algarismos da dízima menos o número formado pelos algarismos até a parte não periódica. Calma, que depois eu vou explicar. No denominador vai ficar tantos 9 quanto forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem o número de algarismo da parte não periódica. Moisés traduz isso para mim. Tá? Eu coloquei aqui o exemplo. A, B, C, reticências. Ou seja, eu sei que é o período. Então, a questão me diz o seguinte, que é o número formado pelos algarismos da dízima, no numerador. Certo? O número formado pelos algarismos da dízima. Então, essa dízima possui o algarismo A, B e C. Então, no numerador vai ficar o número formado pelos algarismos da dízima periódica, A, B, C, todos os algarismos, menos o número formado pelos algarismos até a parte não periódica. Então, menos o número formado pelos algarismos até a parte não periódica. Então, fica a parte inteira e o período. Então, vai ficar o número formado pelos algarismos da dízima, todos os números, menos o número formado até a parte não periódica. Então, fica ABC menos AB. E no denominador vai ficar tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Aqui eu tenho apenas um algarismo no período, que é o algarismo C. Então, fica apenas um 9 aqui no denominador, seguidos de tantos zeros quantos forem o número de algarismo da parte não periódica. Então, vamos olhar a parte não periódica, é apenas B, fica apenas um zero. Moisés, faça o exemplo numérico para eu entender. Vamos lá. O número formado pelos algarismos da dízima, aqui nesse exemplo, 1, 3 e 4. É isso? Então, formou o número 134. Beleza? Menos o número formado pelos algarismos até a parte não periódica. Então, até a parte não periódica, vai pegar aqui o 1 e o 3. Então, vai formar o número 13. Então, fica 134 menos 13. Certo? No denominador, vai ficar tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Aqui no período, nós só temos o algarismo 4. Então, vai ficar apenas um 9. Seguidos de tantos zeros quantos forem o número de algarismo da parte não periódica. Como aqui a parte não periódica é apenas o algarismo 3, vai ficar apenas um zero, que é o número de algarismos da parte não periódica. Só tem um algarismo a parte não periódica, então fica apenas um zero. Daí, fazendo essa operação aqui, nós vamos encontrar a geratriz. 134 menos 13 dá 121, e aí conserva o 90. Ok? Então, a fração geratriz, ou seja, a fração que gerou esse número aqui é 121 sobre 90. Ok? Pessoal, eu vou fazer com esses exemplos aqui só para mostrar para vocês que é uma regra geral, que serve para todos. Porém, é claro que lá a gente tem que dar prioridade à regra mais simples. Por exemplo, aqui, na regra anterior, fica 3 sobre 9. É isso? Morreu Maria Preá. Aqui, utilizando essa regra aqui, vai ficar o número formado pelos algarismos da dízima, ou seja, 0, 3, ó, então fica só 3, menos o número formado pelos algarismos até a parte não periódica. Observe que a parte não periódica aqui não tem, que é uma dízima periódica simples. Então, só vai ficar o 0. Daí fica 3 menos 0 sobre tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Meu período só possui o algarismo 3, vai ficar 9, seguidos de tantos zeros quantos forem o número de algarismo da parte não periódica. Como a parte não periódica é nula, não fica nenhum zero. Então, ficou só 3 menos 0, que é 3, sobre 9. Certo? Observe a mesma situação do caso anterior. Fica o algarismo do período, que é 3 nesse caso, e embaixo fica tantos 9 quantos forem o número de algarismo. Então, se só possui o algarismo 3, então vai ficar apenas o 9. Daí agora a gente só simplifica.
3 dividido por 3 e 9 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, 1/3. Aqui, a mesma coisa. Vamos utilizar essa regra, lembrando que a gente já fez esse mesmo exemplo utilizando as regras anteriores, que é bem mais fácil, bem mais simples. Aqui, vou fazer só para mostrar para vocês que pode fazer todas as dízimas utilizando essa regra aqui realmente. Porém, eu sugiro que você aprenda a mais básica, que é a anterior. Mas, se esquecer, você tem essa aqui que serve para toda e qualquer dízima periódica. 1,3333, aqui tem as reticências, pessoal. Estou sempre esquecendo, não pode esquecer essas reticências nas dízimas. Tá? Aqui, 1,3333. Então, fica os algarismos da dízima toda. Ó, 1 e 3. Então, fica 13 no numerador. Menos o número formado pelos algarismos até a parte não periódica. Então, como a parte não periódica não tem, é nula, né? Então, fica só menos o 1, que é a parte inteira. Menos o 1. E aqui no denominador vai ficar tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Como o algarismo do período só tem um algarismo, que é o algarismo 3, fica 9, apenas um 9, seguidos de tantos zeros quantos forem o número de algarismo da parte não periódica. Então, a parte não periódica é nula, não fica nenhum zero, certo? Daí fica só 13 menos 1, que dá 12, sobre 9. Simplificando, 12 por 3 e 9 por 3. 12 por 3 dá 4, 9 por 3 dá 3. Portanto, fica 4/3. Observe que foi o mesmo exemplo que nós fizemos com a regra anterior. Ó, 1,333 dá 4/3. Então, não importa o caminho, nós vamos encontrar a mesma solução. E, finalmente, nós temos aqui 3,42222 e segue infinitamente. Então, os algarismos da dízima completa é 3, 4 e 2, menos os algarismos até a parte não periódica, 3 e 4, que dá 34. Aqui no numerador vai ficar essa subtração. E no denominador fica tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Meu período só possui o algarismo 2, então fica apenas o 9, seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Só existe aqui o algarismo 4 na parte não periódica, portanto, apenas um algarismo, então fica apenas um 9. Fazendo essa conta aqui, vai ficar 342 menos 34, que dá quanto? Sobre 90. 342 menos 34, 2 menos 4 não pode, nós falamos 12 menos 4, dá 8. Vem 1 para cá. 3 mais 1, 4. 4 menos 4, 0. Conserva o 3. Daí ficou 308 sobre 90. Simplificando, nós podemos dividir por 2. Vai ficar 154 sobre 45. Daí 154 dividido por 45 dá 1,4222 e segue infinitamente. Ou seja, 154 sobre 45 é a fração que gerou essa dízima. É a fração geratriz. Dando continuidade, pessoal, vamos ver aqui esse tópico muito interessante. Ó, coloquei aqui, você sabia? Qualquer dízima periódica simples terminada no período 9 é igual ao inteiro imediatamente mais próximo. Por exemplo, 0,9999 é igual a 1. É um número natural. Então, isso aqui, pessoal, sempre causa polêmica nos concursos, porque a galera não consegue entender isso aqui. Mas quando a gente faz os procedimentos direitinho, comprova que realmente 0,9999 reticências, a dízima periódica dá sempre 1, porque é 9 sobre 9, utilizando aquela ideia, né? Aquela regra. No numerador fica os algarismos do período, que é 9 aqui no caso dessa dízima, e no denominador, tanto os 9
quantos forem os algarismos do período. Como aqui nós só temos o algarismo 9, fica apenas o 9. E daí fica 9 dividido por 9, dá 1. Independente do método que você faça, isso aqui dá igual a 1. Certo? E isso nós podemos generalizar. 1,999 reticências é igual a 2. É um número natural. Ó, pois 1,9999, aqui eu separei. Eu escrevi 1,9999 reticências igual a 1 mais 0,9999 reticências. Ou seja, aqui é igual a 1 mais, esse valor aqui também é 1, 1 mais 1, 2. 2,999 reticências é igual a 3, é um número natural. Ó, porque aqui é 2 inteiros, mais 0,99 reticências, daí fica 2 mais 0,9999. Reticência é igual a 1, 2 mais 1, 3. Então, fica ligado nisso, porque de vez em quando isso está cobrando nos concursos. Ok? A Banca Seleta Concursos cobrou em uma de suas provas e constantemente isso pode aparecer. Ok? Esse tópico gera um monte de recursos, porque a galera não aceita, certo? Porque esse número aí parece um número decimal, parece tudo menos um número natural. Porém, é um número natural. Esses números estranhos aí, esses números esquisitos. Não esqueçam disso, tá? Vamos ver aqui. Da mesma forma, ou seja, de modo análogo, se for negativo, vai ser um número inteiro. Ó, menos 1, menos 0,999 reticências é igual a menos 1, é um número inteiro. Menos 1,999 reticências dá menos 2, é um número inteiro. Menos 2,999 é igual a menos 3, é um número inteiro. E assim por diante. Ok? Então, fica ligado nesse tópico aqui, que esse tópico costuma cair muito nas provas de concursos. Tranquilo? Vamos nessa. Aqui uma questão que caiu na prova da Banca Seleta Concursos. A questão não está na íntegra, pessoal. Por isso que eu coloquei aqui adaptada. Mas foi nesse sentido aqui. Essa questão foi cobrada na prova da Prefeitura de Pedra Azul. Eu não tenho a questão na íntegra. Eu sei que foi algo nesse sentido aqui, ó. Pediu a razão 10 sobre 1,9999 reticências, ou seja, 10 sobre essa dízima periódica aqui, é igual a, e aqui colocou algumas opções. Dentre as opções, tinha o valor 5 e esse valor aqui. E aqui eu coloquei aleatórios para não ficar a questão sem o formato, do modo que ela aparece, certo? Aí o pessoal estava questionando que era essa solução aqui, é errada. Por quê? 1,9999 é igual a 2, tá? Então, o correto seria 10 dividido por 2, que é igual a 5. Ó. Portanto, o item correto é o item A. Eu vou fazer 1,99 como sendo 1 mais 0,999 reticências. Como eu sei que 0,999 reticências é 1 também, aqui é 1 mais 1, que é igual a 2. Aí, ao invés de você dividir 10 por 1,9999, que está errado, teve gente que fez na calculadora, e isso é errado, porque a calculadora não representa a dízima periódica. Se você representar esse número aqui, retirando as reticências, isso aqui vai se transformar em um número decimal exato. E, na verdade, aqui é uma dízima periódica. Então, você teria que primeiro transformar no número que ele corresponde, ou seja, na fração geratriz, que nesse caso aqui é um número natural. Ah, Moisés, um número natural é uma fração? Sim. Você pode pensar o 2 como sendo 2 dividido por 1. Tá? Então, o número natural também podemos dizer que é uma fração. Uma fração geratriz não convencional, né? Uma fração, geralmente, a gente pensa que o denominador não pode ser 1, mas não tem nenhuma restrição para o denominador excluir do zero. Tá? O denominador só não pode ser 0, o 1 pode. Então, 2 nós podemos pensar como sendo uma fração, 2 sobre 1. Portanto, realmente está correto a banca não aceitou o recurso e realmente o item correto é o item A, 5. 10 dividido por 1,99999 reticências é equivalente a 10 dividido por 2, que é igual a 5.